primeiro dia do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, a favela brilhou nos palcos. Celso, muito obrigada aqui pela entrevista, parabéns pela palestra. Como é que foi para você conversar aqui com o público de Cannes? E favela, ela não é carência, é potência? Na verdade, a favela sempre foi potência. Cada dia que passa, as pessoas, tanto da favela como do asfalto, se conscientizam mais em relação a isso. Estamos longe ainda, é preciso que as pessoas se conscientizem ainda mais. Mas como foi para mim importante, porque a gente ganhou o prêmio no Brasil, que é uma versão de Cannes, de alguma medida do mercado, no Brasil, que é o Prêmio Caboré. Eu nem sabia que prêmio era aquele, nem conhecia também, e de repente estou me invadindo o terreno dos outros sem pedir licença. Então, aqui tem sido importante estar convivendo e vendo como é que o mercado, como é que a indústria se comporta, como é que ela se movimenta, e contribuir para que a indústria faça uma reflexão sobre a importância, a imponência que é a favela, também está sendo para nós gratificante. As marcas já estão com outro olhar para a favela? As marcas estão olhando, mas não olhando ainda da forma como deveria. Mas eu não posso te dizer que não há avanços. Existe avanço sim, porque as marcas são feitas de pessoas. E as pessoas estão, a cada dia que passa, entendendo mais. Mas eu acho que falta muito. Ainda tem muito o caô social, então ainda tem muitas pessoas que olham para as favelas como um espaço de carência e elas esquecem que aquelas pessoas consomem produtos de banco, microcrédito, seja para empreendedor, para morador, dados de telefone, shampoo. Ali todo mundo consome absolutamente tudo. E as pessoas e as marcas que tiverem um pouco mais de sensibilidade, não olhar para as favelas como um lugar onde as pessoas precisam ser ajudadas, mas aonde as pessoas precisam interagir com as suas marcas, a gente vai estar dando passos muito largos. Porém, existem avanços, mas de um modo geral, eu acho que as marcas estão muito aquém, e aquelas que conseguem ainda falar com a favela, falam de um jeito bastante equivocado. Então eu acho que quando elas começarem a pensar, a estruturar melhor essa relação entre a favela e o asfalto, elas vão ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, porque vão estar a um ano-luz dos seus concorrentes. Você falou lá na palestra que você já foi morador de rua, em situação de rua, né? Morou na favela também, em abrigo, e que dentro da favela existem vários perfis de consumidores, de pessoas, e que ter esse olhar de entendimento da pessoa que é mais necessitada e das pessoas que têm diferentes graus de necessidade dentro da favela é importante, porque existem também comunidades separadas dentro das favelas. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Quando as pessoas olham para o Japão, elas sabem que o Japão, as pessoas se parecem, mas elas têm vidas completamente distintas. Quando as pessoas olham para os pretos no Brasil, eles fazem produtos ou projetos para todos os pretos como se eles fossem todos iguais. E, no entanto, os pretos eles são evangélicos, eles podem ser do candomblé, eles podem gostar de samba, podem gostar de música clássica. Nós não somos iguais. E a favela é a mesma coisa. Não há como você olhar para a favela, falar com a favela, como se aquelas pessoas todas gostassem das mesmas coisas. Você vai ter ali evangélicos, você vai ter ali pessoas que estão mais inclinadas para a direita, para a esquerda. Então você precisa olhar os pontos que essas pessoas convergem. Você vai ter na favela gente que é corintiano, palmeirense, você vai ter de tudo ali. É um país, na verdade, de 18 milhões de pessoas. Então, é preciso fazer um trabalho com esses moradores. É preciso não pensar apenas em quanto você vai conseguir retirar de recursos daquele lugar. Eu acho que a lógica, quando eu penso na favela, eu não penso em quanto elas mobilizam de recurso, quanto elas consomem. Isso é consequência do quanto elas produzem. Então elas consomem porque elas produzem. Então eu olho muito mais para a produção dessas pessoas. E na medida em que elas produzem, elas também produzem riqueza, produzem renda, e isso automaticamente combate a desigualdade. Então a gente não precisa que as marcas pensem em combater a desigualdade. Eu acho que as oportunidades fazem com que aquelas pessoas façam esse combate naturalmente na medida em que elas empreendem, criam empregabilidade em escala e automaticamente elas passam a fazer aquelas coisas que elas preferem fazer. Então, as marcas estão conversando, sim, estão conversando mais, estão entendendo mais, repetindo para vocês, sendo até redundante, a forma que elas vão encontrar de falar um pouco melhor para essas pessoas, na medida em que elas incorporarem esses personagens
nas suas marcas, nas suas empresas, não como uma forma paternalista, não como uma forma de você fazer o bem para aquelas pessoas, mas inclusive por uma maneira, por uma estratégia de marketing, como uma estratégia também econômica, porque na verdade, na medida em que você tem uma quantidade de pessoas que falam para uma diversidade maior a partir da sua empresa, você passa a alcançar uma quantidade maior de pessoas. Então isso é matemática. Então quanto mais diversidade você tem, portanto quanto mais gente da favela você tem, quanto mais pretos e pretas você tem, mais diversidade você tem aqui dentro e para mais pessoas você fala lá fora. Agora, saindo aqui de Cannes, você está indo para Paris, porque temos uma expansão internacional. Queria que você me falasse sobre isso, como é que é para você ter o seu projeto não só fazendo muito sucesso e a diferença no Brasil, como agora conquistando o mundo. Quando a gente começa a fazer a CUFA há 26 anos atrás, o nosso objetivo era como é que a gente interagia com o asfalto. A gente não sabia muito bem como, a gente queria fazer uma revolução, e a revolução também a gente não sabia muito que revolução seria essa. O tempo passou, a gente cresceu, apareceu, passamos a ter uma responsabilidade, passamos a ser cobrado pelas pessoas. Estamos aí. Dito isso, o que a gente tem feito hoje é pensar que os problemas eles são globais e a gente também pode levar soluções globais com a tecnologia que a gente tem desenvolvido no país. Quando eu viajo, conheço, quando a gente monta a CUFA nos países, eu percebo que ali se fala uma outra língua, tem um outro dialeto, tem um outro tipo de gente, mas os códigos são os mesmos. As relações de quem vive em desvantagem econômica, independente da economia daquele lugar, é muito parecida. E então a gente criou a Expo Favela, que é o que tem como objetivo uma feira que junta os empreendedores da favela e os do asfalto, e fizemos no Brasil. Sucesso total, levamos isso para o país inteiro e agora a gente está expandindo para Portugal, em Lisboa, para os Estados Unidos, em Nova York e aqui na França. A gente está lançando no dia 22 a Expo Favela Paris. Chiquérrima! A gente está lançando e lançando também mais duas empresas, né, que é a Favela Code, que é quem vai estar cuidando da curadoria de todas as empresas de tecnologia que vão se inscrever para esse festival, que é uma parceria nossa da Favela Road com a Carmela, da Soul Code e do Fabrício, e também estamos expandindo uma outra empresa nossa que já existe no Brasil, que é a Digital Favela, que também vai estar fazendo na curadoria na França e em Portugal, de todas aquelas pessoas ou instituições, organizações que vão estar pensando, que vão estar se inscrevendo para poder fazer tanto a parte de tecnologia e digital, como também os influenciadores digitais desses ambientes. Muito bom, parabéns por todos os projetos, pela palestra aqui, por levar tanta inspiração para muita gente, mudar a realidade de muita gente também. Parabéns, obrigada pela entrevista, Celso. Eu que agradeço, deixo um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo a gente aqui agora, e reforçar que quando você olhar para uma pessoa de favela, quando você tem aí alguém da favela, não chama essas pessoas de pessoas carentes, não. Chama essas pessoas de pessoas potentes, porque a relação econômica que existe entre você e essa pessoa está baseada apenas num extrato social. Mas essa pessoa, ela não é uma pessoa carente, ela não pode ser pensada, interpretada e ser percebida a partir das suas carências. Até porque carência você também tem. Você imagina uma pessoa que tem uma Mercedes, ela é carente em relação a quem tem 5 Mercedes e quem tem 10. Então, assim, eu acho que todos nós somos potentes e quem mora em favela são potentes. Se você perceber o potencial que já tem essas pessoas, se você conseguir potencializar ainda mais, a gente vai conseguir equilibrar as relações sociais a partir do momento em que a gente trata todo mundo igual e dá as oportunidades iguais para todo mundo também. É isso, favela não é carência, é potência.